Todos querem saber quem é esse novo personagem, que não é tão novo assim, que vai aparecer em Guardiões da Galáxia número 3, né? O Adam Locke. É um deus? É um mutante? Um ser celestial? O que ele é? Um humanoide criado em laboratório? Bom, cola aqui comigo que eu te conto tudo. Como tá tu, Rogério Presente? É muito curioso conhecermos um pouco mais a respeito da origem desse cara que tá chegando agora, o Adam Locke, né? Já que a maioria dos fãs desconhece esse personagem e começaram a ouvir falar sobre ele há pouco tempo. Muitos acreditam que ele apareceria em Vingadores Ultimato, porém, isso não foi possível, não aconteceu, por mais que tenhamos visto referências deles no seu casulo lá em Guardiões da Galáxia número 2, né? Muito se especula sobre a origem de Adam Locke, né, nos quadrinhos, e em como acontecerá a sua aparição nos próximos filmes da Marvel. Mas será que você realmente sabe o que deu início à vida desse personagem? Venha conhecer e saber mais curiosidades a seu respeito. Logo aqui embaixo, depois da sua inscrição, se inscreva aqui nesse canal, que tem conteúdos fascinantes, com pesquisas intensas, para trazer o melhor para vocês. Muito obrigado de coração, valeu, fera! A origem de Adam Locke aconteceu quando Enclave criou de maneira artificial o personagem ele, ruim, né? Já que a principal intenção dessas pessoas era fazer com que houvesse um ser humano completamente perfeito na Terra. Eles queriam controlar o mundo com os super-humanos criados artificialmente. E Adam Locke, quando desperta, descobre que essas pessoas realmente queriam se livrar de todos. Ele some no espaço. É a partir desse momento que finalmente conhecemos um dos personagens mais enigmáticos já criados pela Marvel. A principal origem de Adam Locke aconteceu no Quarteto Fantástico número 66 e 67, que foi uma história em quadrinhos lançada entre setembro e outubro de 1967. Além disso, o personagem teve uma aparição em Thor número 165 e 166, em que foi vilão, ou anti-herói, né? O lançamento da HQ aconteceu entre junho a julho de 1969. Não podemos dizer que o nosso querido Adam é um personagem do mal, já que ele chegou a se sacrificar contra o Homem-Fera. Ele foi crucificado. É um herói, realmente. Porém, desconhecemos como será a sua introdução na sequência de Guardiões da Galáxia aqui no ICM. Infelizmente, ele ainda era uma criança no corpo de um homem adulto e não sabia como agir ou se comportar. Em uma de suas desaventuras, né, ele acabou encontrando Thor em Lady Sif e tentou raptá-la. Se apaixonou, né? Não é fraca não, né? Thor ficou furioso e o atacou, quase o matando. Assustado, ele bateu em retirada e se colocou dentro de um casulo regenerativo. Pouco depois, ele saiu do seu casulo, já regenerado, renascendo. Foi quando foi encontrado pelo Auto-Revolucionário, o qual ele foi uma espécie de pai para ele. E graças a ele, ao Auto-Revolucionário, Adam Locke ganhou sua joia da alma, que é uma das joias do infinito, quando ele foi enviado para contra a Terra para lutar contra o Homem-Fera. Mesmo sendo criado por Stan Lee e Jack Kirby, nos quadrinhos do Quarteto Fantástico de 1967, o Jim Starlin, que era considerado o escritor definitivo de Alan Warlock, pois definiu a personalidade do personagem. O nome Adam Warlock foi criado por Roy Thomas apenas em 1972, 5 anos depois da sua existência. Como ele era chamado antes? Ele era chamado antes de ele. Ficou meio estranho isso, né? Mas é bem isso mesmo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Os poderes de Adam Locke derivam da sua aprimoração, pois ele era um super-humano aprimorado, né? Foi criado para isso. Bom, ele possui uma super velocidade, uma super força. E como já vimos, ele pode projetar casulo de auto-regeneração. Ou seja,
casulo ele pode projetar um casulo regenerativo, como já vimos anteriormente, até na sequência de filmes de Guardião da Galáxia. Será que ele já se encontrou com Thor e foi para esse casulo de regeneração no CM? Bom, vamos saber disso só em Guardiões da Galáxia 3. Com isso ele se torna quase imortal. Mesmo assim, depois de sua morte, sua alma sobrevive. Já dizia a Dona Morte ali da Marvel, né? Que o Adam Locke está além dos limites da vida e da morte. Outro de seus poderes é a manipulação de energia. Ele pode soltar rajadas e também construir artefatos, tipo Lanterna Verde da Marvel. Seria um Lanterna Verde da Marvel, né? Ele domina a manipulação metafísica da magia. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Não. Não, então eu vou explicar. Nem eu entendi quando eu li. Ou seja, ele usa magia através de feitiços e conjurações. Será que ele pode pegar o lugar do Mago Supremo? Será que ele poderia ser o Mago Supremo, já que ele usa magia? Ele tem sentidos ampliados também. Ou seja, ele tem uma consciência cósmica e uma inteligência absolutamente alta. Como será que ele vai ser adaptado por CM? Será que ele vai ter essa gama de poder todo ou ele vai ser nerfado? Como já foi nerfado nos quadrinhos em algumas histórias, né? Alguns poderes dele foram esquecidos ou tirados. O que você acha? Na sua opinião aqui, como será o Adam Locke do CM? Será idêntico aos quadrinhos ou terá alguma alteração significativa? Coloca aqui embaixo nos comentários. Me diz aí, você tá empolgado para ver Guardiões da Galáxia 3? Eu tô super hypado. Pô, quero ver esse personagem em live action, né? Como será ele? Espero que ele venha com esse poder todo, com toda a sua complexidade de sua personalidade. Quero ver ele em ação, na verdade. E pra gente saber quando isso vai acontecer e como vai acontecer, se inscreve aqui no canal para ficar sabendo de tudo que vai acontecer em Guardiões da Galáxia 3. E também no mundo de heróis, dos mangás, de quadrinhos, de séries e filmes. E deixa aquele seu like cheio de energia aqui. Tamo junto, galera. Fui!